elaborados por Jimmy Swaggart, podem ser considerados um dicionário bíblico, uma enciclopédia bíblica. Com esses recursos, você terá a oportunidade de se aprimorar. Para fazer o seu pedido, ligue ou visite o site. Estamos de volta, estamos de volta. Versículo 5, só mais um comentário sobre o versículo 4, por favor. Estávamos falando de pregadores, mas aqui, neste versículo, diz que eles iam por todo canto pregando a palavra. No grego, isso indica que eles iam pelos lugares fofocando o evangelho. Então, grande parte do avivamento que aconteceu, ou do espalhar do evangelho, aconteceu por homens comuns. E escutei você falar isso nos últimos anos. Fofoquem o evangelho no quintal de trás da sua casa. Não necessariamente eram dos 5 ministérios, mas esses cristãos que tinham experimentado essa nova aliança, esse novo relacionamento com Cristo, quando saíram de Jerusalém, não ficaram calados. Quando chegaram em Antioquia, estavam falando do que Cristo fez, quem Cristo era e tudo isso. E essa ideia de fofocar, esse é o termo, fofocar o evangelho. É a saúde da igreja. A igreja, quando está saudável, não depende só dos 5 ministérios. Lembre-se que Efésios 4 diz que se estamos edificando as pessoas na igreja, elas farão o trabalho da igreja. Esse é o objetivo dos 5 ministérios. Não ser o evento principal, mas qualificar o povo de Deus para ser o evento principal. Então, pessoas que nunca vamos ver, que nunca vão ligar a televisão ou ligar o rádio, infectados pela verdade do evangelho, vão pregar para pessoas que nunca nos verão. Então, a saúde da igreja está em espalhar o evangelho e muito disso depende no bem-estar espiritual de membros individuais da igreja. E vemos isso em Efésios 4, qual é o trabalho dos 5 ministérios, que é edificar a igreja, edificar o crente, e o crente faz a obra do evangelho. E é isso que está dizendo aqui, certo? Você está dizendo que não é tão centrado no púlpito como está nas pessoas. Nós criamos uma mentalidade de entretenimento na igreja. Eu temo que isso aconteça muitas vezes, de maneira que o cara que vai para a igreja, ele não é pastor, ele não é um pregador, mas ele vai para a igreja e escuta uma pregação maravilhosa, se empolga e vai para casa. Uma semana depois, ele pensa em Deus de novo e volta para a igreja. Transformamos a igreja na parte central de tudo, mas a igreja é um lugar de treinamento. A igreja é um lugar de treinamento e temos que treinar pessoas para compartilharem o evangelho, fofocarem o evangelho. Nossa pregação deve capacitar a pessoa a ter um relacionamento com Deus de maneira que comecem a fofocar o evangelho. E esse é o verdadeiro crescimento da igreja, porque a responsabilidade de encher a igreja não é totalmente sua. As pessoas que estão nesse ministério, o pastor só pode fazer um certo tanto de coisas. E temos essa mentalidade, bem, vamos ter um diretor de evangelismo. Quando é o seu trabalho evangelizar? Claro que não. É o corpo local ministrando para pessoas que vêm na escola, na casa, na loja, no trabalho. É ali, fofocando o evangelho. É aí que o verdadeiro evangelismo pode acontecer. Temos um pequeno número de pregadores e nunca houve um grande número de verdadeiros pregadores. Não existem. Perdão, tem muita gente que quer pregar e ensinar, mas nem todos são chamados por Deus. E eles não estão ali para dominar a igreja, mas para treinar a igreja para que eles saiam e façam a obra do evangelho. Se fizermos isso corretamente, ensinando pessoas a crescer na graça e no conhecimento do Senhor, veremos evangelismo. Mas acabamos criando algo que as pessoas ficam como espectadores em muitos casos. Verdade. O irmão que você mencionou, não acho que ele está na igreja de Deus mais. Eu acho que ele saiu. Não sei. Eu ouvi o que o irmão Lauren estava dizendo. Não é o pastor que gera a ovelha gera a ovelha. Certo. É o mesmo princípio. Verdade. E é uma combinação das duas coisas.
Mas a igreja não fica só assistindo. Não criamos uma arena para o povo ficar vindo e assistindo. O interessante nesse texto para mim é que diz que eles iam para todos os lugares. Será que eles tinham aula, eles eram treinados e depois saíam? Isso não aconteceu, não é? A perseguição fez isso. Ah, eu acho que eles tinham cultos de pregação, sim. Não, é claro, eles iam para a igreja e aprendiam ali, mas acredito que eles fugiram por causa da perseguição. Mas lembra do que aconteceu: eles iam para uma nova cidade, chegavam em um local diferente, e aí umas 4 ou 5 famílias talvez viajassem juntas. Estou chutando, mas acho que é a natureza do movimento. E a maioria das pessoas iam para Antioquia, e quando chegavam em Antioquia, eles fugiam da perseguição, mas sei que os cristãos ali deviam se reunir, sei que alguns homens ungidos para pregar e ensinar o corpo estavam ali, mas o que trouxe o avivamento em Antioquia não foi o grande pregador ou mestre, mas as pessoas compartilhando sua fé com os gentios e também com outros judeus. Eles compartilhavam a fé deles. E acho que é necessário vermos isso na igreja hoje. Nunca é só o pregador e nunca é só o povo. É uma combinação. Todo mover de Deus talvez teve um grande pregador, mas o que mudou a comunidade foram as pessoas que foram transformadas. É verdade, mas tem algo aqui que não estamos olhando para isso. Não é tão agradável e talvez é melhor nem falar disso, mas acho que é pertinente, que é o seguinte: Deus tem um tempo para tudo e você não pode forçar nada. Você pode fazer com que todos na igreja orem 10 horas por dia, cada um. E Deus não vai dizer: "Ah, agora eu vou esquentar as coisas e agora eu vou esfriá-las." Não é por aí. Mas o declínio espiritual, independentemente da causa ou da razão, no tempo de agora, estamos vivendo em um tempo de declínio espiritual. É o que está acontecendo. E acredito que as coisas podem mudar se o povo de Deus orar e buscar a face dele. Eu creio. Mas, olha, nós imaginamos e pensamos que se fizermos isso ou aquilo, então vai vir um grande mover. Não é bem por aí. Não, acho que quando as pessoas compartilham sua fé, é resultado de um mover de Deus. Acho que é melhor explicar assim. É o que quero dizer. E devemos ver isso. Quando o mover de Deus vem, nós vamos ver isso. Todo avivamento que já vimos em uma cidade, em um local, isso aconteceu. E o que você disse está correto. Tem um tempo, mas olha, estou muito preocupado com a igreja de hoje, porque existe uma mentalidade de espectador. Me faça feliz, cante a canção que eu quero, pregue o que eu quero ouvir. Sim, tudo isso junto deve ser a causa. Eu creio que é parte do problema. E, mais uma vez, eu não quero soar como se fosse um disco arranhado, mas eu acredito que a mensagem errada sobre como viver para Deus evita que o avivamento venha para o coração da pessoa. E, olha, precisa haver uma correção, e a correção tem que vir do púlpito. Se não entendermos a palavra corretamente e obedecer o que ela diz, o mover do Espírito sobre nós, glória a Deus por ele, mas o resultado deles não vai ser a vitória na vida e no coração da pessoa. E acho que essa era a dificuldade de Paulo dia e noite. Como é que as igrejas, para que elas não guardassem a lei e coisas desse tipo, eles tinham que seguir a palavra, é claro, porque é isso que traz vida, é ali que a vida está. Sem a verdadeira palavra de Deus, não só tradição ou um estilo, mas a verdadeira palavra de Deus, entrando no coração e transformando. Quando ele diz, oh, Gálatas, tolos, idiotas, na realidade é a tradução literal. Como é que você ia gostar de ler uma carta dessa? Ô, idiota. Sim, mas é porque ele estava preocupado. Olha, porque se ele glorificasse a Deus, estava tudo bem. Não, talvez não estivesse tudo bem. Ele estava dizendo, parem para pensar, entendeu? E é isso que a doutrina correta faz.
ensina o corpo de Cristo em que acreditar, que dá ao Espírito Santo a liberdade de mudar e corrigir. Eu agradeço a Deus pelo que o Dr. Gray falou. Sério, oro para que aumente e que o Espírito de Deus toque vidas e corações de acordo com a vontade dele. Mas nós não podemos pensar que, se existe um mover, então isso diz que tudo está bem. Olha, não é necessariamente assim, entendeu? E repetindo, a verdade é o que liberta as pessoas. Então a verdade tem que ser pregada para isso acontecer. E olha, eu sou a favor de pessoas que pregam o evangelho, são sinceros e amam a Deus, e são ungidos e chamados por Deus para fazer isso. Mas temos que tomar cuidado com o que pregamos. Quando o assunto são pessoas libertas do pecado, temos que conhecer a verdade, porque somente a verdade pode nos libertar. Exatamente, é isso aí. Tá bom? Versículo 5. Indo Filipe para uma cidade de Samaria. Espere aí só um minuto. Filipe era um dos diáconos, não é mesmo? Sim. Então, o Senhor estava usando esses homens. Estevão, Filipe, a tradução devia ser uma cidade de Samaria, provavelmente Siquém. E esse é o Filipe de Atos capítulo 6, versículo 5. Ali lhes anunciava a Cristo. Diz que ele proclamava Jesus como Messias, Deus manifesto na carne, que ressuscitou dentre os mortos. Ele não entendia muito sobre a cruz naquela época. Isso só depois da conversão de Paulo. Olha, na realidade, eu tinha que ter fortalecido aqui, porque ele não sabia nada da cruz. E ponto final. Olha, a mensagem é o que você falou nos seus comentários. Ele pregava como a igreja primitiva. Jesus é o Messias que ressuscitou. Lembre-se que os samaritanos também estavam buscando o Messias. Verdade, o nosso tempo acabou hoje. Não perca o próximo programa. Muito obrigado por nos acompanhar. Amamos você e diga a outros sobre o estudo na palavra, por favor. Obrigada por assistir o programa de hoje, um estudo na palavra. Assista os programas arquivados online no site sunlifetv.com. Experimente a diferença. O objeto